Lembra quando a gente estava falando sobre platonismo, você estava me explicando sobre aquela coisa do pensamento material, material e imaterial, e a ideia transcendente da divindade, tá? Que você falou da diferença lá, que Javé foi sendo diferenciado nessa criatura transcendente, e enquanto que as deidades, não sei se é assim, Sim, pode divindades ser. femininas é uma palavra também, deidade, femininas, passavam por essa diferenciação para o outro lado. Então, um lado transcendente, outro lado material, e esse negócio assim. As deidades femininas não, Javé sim. Porque ele é da elite. A elite vai então Sim, mas as transformar. deidades femininas não vão pro transcendente, elas vão pro outro lado. Isso, É tá isso que certo, eu quero entendi. dizer, pro outro lado. Entendi. O que eu quero dizer, o que fiquei com muita vontade de amarrar, porque a gente conversou sobre como o controle da narrativa vai no controle da sociedade, a desvalorização das mulheres na narrativa, e eu queria ver com você essa ideia de transcendência, como ela fala sobre o social, sabe? O que resulta no social dessa ideia de transcendência em relação às mulheres. Veja que a ideia de transcendência é o que permite a instituição do dogma da onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Esses dogmas não existiriam se Javé não fosse transcendente. Se Javé fosse só material, como na mentalidade da Bíblia hebraica, não seria possível advogar pela ideia de que ele é transcendente. Por quê? Porque só onde a imagem de Javé está é onde Javé está. Então, se existe um touro no santuário de Samaria e outro, um bezerro, o touro jovem, né? No santuário de Samaria, tem outro bezerro, outro touro jovem de ouro no Betel, santuário de Betel, que representam Javé, tá? O artigo do professor Ademar Keffer defende que esses dois bezerros não eram outra divindade, eram representações de Javé. Então, e no pós-exílio tem uma problemática muito grande que os sacerdotes fazem, demonizando aqueles santuários. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas vão para lá, mas tragam as ofertas para cá. Então, existe primeiro, antes de qualquer coisa, essa necessidade de fazer Javé não ser mais representado por imagens para a elite religiosa determinar onde Javé está. Quando a elite religiosa institui que Javé não aceita ser representado por nenhuma imagem, não fareis imagens de escultura, de forma alguma. A partir dessa instituição, quem determina onde Javé está é a elite religiosa. Porque antes, quando as mulheres quando Javé era físico, veja, onde tivesse uma imagem de um bezerro, poderia ser uma imagem de Javé e ali poderia ser um santuário. Então havia uma descentralização de poder e de religiosidade. As mulheres também podiam ter imagem de Javé, em qualquer lugar. Percebe? Agora, isso naquela época. Já faço a transição. Agora, veja que com o discurso de que Javé não pode ser representado por nenhuma imagem, agora quem diz onde Javé está é a elite religiosa. Temos a hierocracia, que não só é uma elite religiosa, mas ela toma o poder político. E agora é a elite religiosa que determina o que Javé aceita e o que ele não aceita. É a elite religiosa que determina o que Javé sabe e o que Javé não sabe. Porque antes, só o que estava diante da imagem de Javé que era conhecido dele. Agora a elite pode dizer o quê? Javé está em todos os lugares e vê tudo o que você faz. E veja que a ideia da culpa cristã, ela é essencialmente fundamentada sobre os dogmas, dogma mesmo, porque foi instituído em concílio da Igreja Católica, que quando Deus se torna onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele pode todas as coisas. Então, se Javé está em todos os lugares e sabe de tudo,
A culpa cristã acompanha o fiel, aonde ele estiver. E é dessa maneira que o controle religioso se faz. E como Javé é homem, o peso maior recai sobre as mulheres. Porque quem determina o que Javé aprova ou desaprova é a elite religiosa masculina. Então, se o discurso na missa, ou no culto, ou pela voz de qualquer líder religioso, ou qualquer teólogo, ou até mesmo da academia, né, masculina, essencialmente masculina, diz que isso é aprovado por Deus ou desaprovado por Deus, ao fato do dogma da onipresença e onisciência e onipotência, porque ele pode cagar a tua vida a hora que ele quiser, faz com que você, aquele discurso de minutos daquela autoridade masculina, seja religiosa, seja acadêmica, esteja na sua cabeça. E a culpa cristã te acompanha. E controla o teu corpo, e controla a tua consciência. O que você faz, o que você pensa, o que você pode ou não fazer, o que é aprovado ou não por Javé. Então veja que está diretamente ligado ao controle dos corpos das mulheres e também das suas consciências. E também de tudo que elas representam e como elas se portam na sociedade. Porque Javé sendo transcendente, a elite religiosa controla a distância. Ela não precisa nem da internet. Porque ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. E só uma coisa. E com a ideia de que Cristo em você, está dentro de você. Quando você se converte e entrega a sua vida a Jesus, ele vem habitar em você. O Espírito de Deus habita dentro de você. E você é templo do Espírito Santo. Veja como o discurso faz com que a pessoa seja controlada à distância. É a mesma mentalidade. Então, como o templo agora somos nós, e a imagem de Javé está em nós, é impossível fugir dele. É impossível fugir do controle religioso. Aonde quer que esteja.